Ei, paz. Estou aqui hoje para compartilhar com você uma palavra. Na verdade, foi uma experiência que o Senhor me trouxe no ano de 2019, mais precisamente em dezembro de 2019. Em 2019, eu ainda não havia feito a cirurgia do olho, eu estava aguardando, já vinha aguardando desde 2018, já tinha dado entrada, né, no processo de pedido da cirurgia e estava naquela espera, né, vivendo as crises de dor física mesmo, porque meu olho doía muito, né. E quando chegou dezembro de 2019, um dia cedo pela manhã, assim, eu ouvi o Senhor falar comigo que o ano de 2020 seria o ano de rompimento para mim. E naquele momento, assim, quando eu ouvi a palavra rompimento, me veio à mente, né, logo em seguida, a fase da borboleta, né? A imagem que formou na minha mente foi a fase a metamorfose da borboleta. E no mesmo instante, o Senhor falou comigo: não, Eliette, não é a borboleta, é a libélula. E eu, assim, eu nunca até aquele momento tinha parado para prestar atenção na libélula, para estudar alguma coisa sobre a libélula. Para mim, a libélula, ela não passava daquela lavadeirinha de beiras de rio, né? Quando eu era criança, a gente chamava de helicóptero da natureza. E aí, mas nada disso, né? Era tão importante para mim. E aí o Senhor falou comigo assim: você vai entrar no ano da libélula. E eu achei aquilo muito estranho, né? Porque parece cultura japonesa, né? Oriental, o ano do dragão, o ano disso, o ano daquilo. Eu, a minha mente logo assim de primeira já rejeitou e eu falei, meu Deus, né? Que isso, sabe? Quase que eu ia falar, sai, que isso não é a voz do Senhor. Porque nós vamos criando padrões de como que Deus fala com a gente, né? Então, quando Deus vem e fala de algo que você não considera certo, não estou dizendo aqui que a forma que os orientais, né, falam seja certo e nem também é errado. Eu não conheço a cultura deles, eu não entendo nada, então eu não posso opinar sobre nada. Mas a verdade é que eu tinha uma opinião, sabe, negativa a respeito. E nem tô aqui também dizendo que você tem que adotar isso também, não, gente. Pelo amor de Deus. Foi a minha experiência, a forma que Deus falou comigo, até mesmo para quebrar alguns paradigmas meus, tá? Por favor, não tome isso como um ensinamento também, não. Eu tô falando da minha experiência. E aí, naquele momento, quando o Senhor falou que seria o ano da libélula para mim, eu fiquei assim, instigada, curiosa, e comecei a pesquisar a respeito da libélula. E nada, assim, achei muita coisa, assim, mas nada daquilo que satisfaria aquele anseio que brotou no meu espírito, né? E eu perguntei a alguns amigos, né, se conhecia a metamorfose da libélula e ninguém conhecia. E eu comecei a procurar no YouTube alguns vídeos e depois, assim, de tanto procurar, eu encontrei um vídeo. Ele tem 1 minuto e 48 segundos. Mas antes de eu falar da libélula, eu quero só ler um versículo com você, porque eu acho muito lindo a forma como Deus se comunica com a gente através da natureza. E o Salmos 19, né, fala assim, o título é A Excelência da Criação e da Palavra de Deus.
Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve som nenhum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. E esse salmo, ele é muito lindo porque ele fala, né, sobre a excelência da criação de Deus e como que Deus usa a natureza para se comunicar com seus filhos. E aí, voltando à libélula, eu assisti esse vídeo, ele tinha 1 minuto e 48. E o processo da metamorfose da libélula, ela é muito significativa. A libélula, ela, na sua primeira fase, ela é chamada de ninfa. Assim como a borboleta, na sua primeira fase, ela é chamada de lagarta. E então, os primeiros 5 anos da vida dela, ela passa ali dentro das águas, né? As libélulas, elas estão sempre, né, na beira de águas. Os primeiros 5 anos da vida dela, ela passa ali dentro das águas, rastejando no chão, comendo tudo quanto é inseto que vê pela frente. Ela é quase que, sabe, um lixeiro de água doce, né? De córregos, de riacho, assim. E pensa num trenzinho feio. Parece uma baratinha cascuda, sabe? Aquelas Maria Fedida, não tem? É feinha a bichinha, não é bonitinha, não. Em nada, a libélula na sua fase ninfa, em nada ela se parece com a libélula na fase adulta, na sua fase de maturidade. E aí, então, ela fica ali os seus primeiros 5 anos de vida, e quando ela entende que chegou a fase da transição, quando ela quando ela entende que o processo da mudança chegou, o que ela faz? Ela sai da água e ela sobe no galho ali próximo, e ali ela fica, e ela espera o tempo, como a borboleta, né, a lagarta que forma o seu casulo. Ali ela espera o tempo e aí começa o processo de metamorfose. De dentro daquela casca começa a surgir a libélula, esse bichinho voador que a gente conhece hoje, que a gente vê, né, tanto em beiras de rios, né, de lagoas, onde há muita vegetação, você sempre vai ver uma libélula ali por perto. E aí começa, né, ela começa a sair, ela começa a romper com aquela casca, ela começa a romper com aquela velha natureza dela, e ela começa a surgir, ela começa a emergir, sabe? Das profundezas ali daquela casca, ela começa a sair. E logo que ela sai, ela percebe que as suas asas ainda não são fortes o suficiente para que ela comece a voar. Então, o que ela faz? Ela se posiciona de uma forma que a luz do sol, que o calor do sol lhe aqueça e fortaleça as suas asas. E aí, a partir de então, depois que ela é aquecida e fortalecida, é que ela começa a voar, a alçar voos. E aí o céu é o limite para ela, né? Se antes a libélula, na sua fase ninfa, ela rastejava, agora ela voa. Se antes ela tinha que ficar ali comendo tudo quanto era inseto rastejante ali, né, nas águas, agora ela enxerga o seu alvo
e ela pega o seu alvo no ar. Ela já não come mais aqueles insetos que ficam ali parados. Agora ela come aqui em cima. Agora ela está numa nova posição. E é interessante que a libélula, mesmo quando ela para nos ares, né, dá aquela impressão de que ela está parada, como o beija-flor, né, mesmo ali, ela continua atenta. O corpo da libélula, né, o que sobressai nele são os olhos. Tem aqueles olhos bem grandes, bem semelhante aos gafanhotos, assim, até um pouco, né? Porque ali a capacidade dela de visão é ampliada, a capacidade dela de enxergar o alvo a longa distância é ampliada. Se antes ela só conseguia enxergar aqui embaixo, né? Se antes ela só enxergava aquilo que estava ali embaixo dos seus olhos, ou aqui na terra embaixo, agora não. Agora ela tem uma visão privilegiada. Agora ela tem uma visão ampliada e ela consegue. Gente, eu tô com um pouquinho de alergia, que aqui tá tão quente hoje. Tá trovejando até, tá muito quente. E aí, para quem tem alergia, né, um aumento de temperatura assim ajuda muito para quem tem alergia. E aí, né, a capacidade de voo dela, ela consegue atingir 50 quilômetros por hora. E isso, assim, isso traz para nós um ensinamento muito grande. Isso trouxe para mim um ensinamento muito grande, né? O primeiro é estar atento ao tempo da mudança. Se tem algo, né, vou chamar de artigo, mas eu acredito que não seja o nome apropriado, mas é o que me veio à mente, o artigo mais valioso que o ser humano tem é o tempo. Uma vez que você perde o tempo, né, você pode até ter uma nova oportunidade para você remir o tempo, mas você não vai voltar mais àquele tempo, né? Então, o primeiro ponto aqui que eu aprendi com a libélula é estar atento ao tempo da mudança, ao tempo da transformação, ao tempo da visitação de Deus na minha vida, para que eu não perca o momento certo, o time, sabe? O tempo certo da mudança. É estar atento à estação. A estação mudou, eu não posso continuar me comportando e me vestindo de acordo com a estação anterior. Até pouco tempo nós estávamos no inverno, então as roupas eram outras. Agora nós entramos no verão, então as roupas precisam ser mais leves, né? Precisam ser roupas mais claras, porque, né, para não esquentar tanto. Então a libélula, ela vem me ensinar, primeiro, a estar atento ao tempo. Vigiar, sabe? Conhecer o tempo da visitação de Deus, estar atento ali. Segundo, que nesse processo de maturidade, nesse processo de mudança de estação, eu preciso romper com as cascas que me prendiam. Eu preciso romper com os velhos hábitos. A libélula, quando ela sai daquela casca, ela já não volta mais para o chão para ficar comendo ali, rastejando, né, caçando insetos ali no chão. Não, agora o nível dela é o outro. E eu preciso entender que esse novo tempo para o qual o Senhor está me chamando, não dá mais para mim ficar me comportando como na estação anterior. Eu preciso romper com velhos hábitos. E isso, amados, é um exercício, eu vou usar essa palavra. Não seria bem um exercício o nome, mas é algo que o Senhor nos chama, sabe, para romper definitivamente com esses velhos hábitos e que eu preciso me disciplinar todos os dias para mim não cometer
os mesmos erros, né, e ter as mesmas atitudes da estação anterior. Então, romper com os velhos hábitos é necessário, romper com as velhas crenças, romper com essa casca que te mantém preso, que te impede de avançar, que te impede de alcançar novos patamares, de alcançar novos voos, de alcançar novos lugares. É preciso deixar essa casca para trás, é preciso deixar esses velhos hábitos para trás. Um outro ponto que a libélula me ensina é que nesse novo nível de maturidade não cabe mais distrações. A libélula, mesmo ela parando, ela tem uma das asas dela fica ali sempre em movimento para manter ela estável, estabilizada lá no seu voo. Dá tempo dela fazer o que ela precisa fazer, mas ela não pode se distrair, porque ela sabe que ela é um alvo em potencial. Assim como eu e você. Nós somos alvos das trevas constantemente. E nós não podemos andar por aí distraído. E dentro desse propósito para o qual o Senhor nos chama, para o qual o Senhor nos convida, não há também tempo para perder com distrações. Porque, como eu falei, tempo é um item essencial que nós não podemos perder. Nós não podemos perder tempo com distrações, nós não podemos perder tempo, sabe, com os nossos velhos hábitos, com os paradigmas antigos, não podemos perder tempo alimentando nada disso. Quando a libélula sai daquela casca, ela deixa aquela casca para trás e nunca mais ela volta para aquilo ali. Outro ponto que a libélula me ensinou foi que eu preciso da luz do Senhor. Eu preciso me expor diariamente ao calor do sol da justiça. Porque eu sou frágil e eu preciso ser fortalecida no Senhor e na força do seu poder. É somente nele que eu vou encontrar a energia necessária, né? A força necessária, como o Senhor fala para Paulo, né? É na sua fraqueza que eu sou forte. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é entender, sabe? Eu preciso entender que eu preciso do Senhor diariamente. Eu preciso ser aquecida pelo Senhor diariamente. Eu não posso me distrair de forma alguma. E assim, queridos, como a libélula, nós estamos sendo chamados para um novo tempo. Nós estamos sendo chamados para romper com a nossa velha natureza, para romper com as cascas, para romper, sabe, com a nossa religiosidade, com as nossas crenças, para romper com os nossos traumas, porque quantos de nós estamos parados no tempo por causa dos nossos traumas de infância, por causa das feridas que nós, no decorrer da vida, adquirimos, e muitas delas, nós queremos manter elas ali, sabe? De alguma forma, é necessário romper com tudo isso, é necessário deixar toda essa estrutura velha para trás para que você possa entrar no novo de Deus, para que você possa desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para você. Nós costumamos orar e declarar, né, muitas vezes que tomamos posse de toda a vitória conquistada na cruz, né, e muitas vezes nós oramos isso várias e várias vezes, mas nada de novo acontece. Por quê?
porque nós não queremos abrir mão de alguns costumes, de alguns velhos hábitos que nos mantêm presos, que nos mantêm cativo. Nós somos chamados a deixar para trás toda essa casca que tem nos aprisionado. E eu quero te perguntar, né? O que tem aprisionado você? Em que estrutura, né, você tem se mantido? Quando eu falo que você tem se mantido, é porque muitos nós não queremos sair, sabe? Porque a nossa zona de conforto, ela é muito confortável e ela é muito boa, obrigada. A Libelo, ela nos ensina que quando chega o tempo da maturidade, quando chega o tempo da metamorfose, da mudança, da transformação, ela sai daquelas águas sem olhar para trás. E eu acho essa questão da natureza muito interessante, porque nós vemos, né, a natureza em si, ela expondo, né, revelando, essa é a palavra, revelando Deus e cumprindo com o seu propósito cada dia, sabe? Da forma que Deus determinou. Você vê que o leão faz o papel dele de leão, a águia faz o papel dela de águia, né? Os passarinhos, né, fazem o seu papel, até os insetos, como a libélula, quando chega no tempo que Deus determinou para elas, ela sai da água e ela vai. E nós que temos o Espírito Santo, que temos o conhecimento da bondade do Senhor, nós resistimos tanto. E quantos de nós não estamos parados no tempo porque nós resistimos, não queremos mudar, não queremos completar o processo. Porque de fato, eu sei, é muito difícil, é muito dolorido. Eu, eu posso dizer isso com propriedade, que é muito difícil. Aceitar o processo, se submeter ao processo é muito difícil, mas eu falo para você algo com toda certeza, que tudo que eu tenho vivido nesses últimos 5 anos, sabe, com a dor física, que foi o tempo do olho, o Senhor me ensinou a esperar. Porque antes tem que fazer, vamos fazer e esperar para quê? Para que deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje, né? E o Senhor começou a trabalhar isso em mim, sabe? No primeiro mês que eu havia dado entrada no pedido da cirurgia, o juiz liberou. Mas o Senhor entendeu que ainda não era tempo, que eu precisava aprender a esperar. E aí o município entrou com uma ação, alegando, né, por que eu estava querendo fazer a cirurgia, se eu já estava cega há 33 anos, por que agora que eu estava reclamando isso. Era porque agora o olho tinha começado a atrofiar, porque até então, né, eu era só cega. Eu, eu vivia muito bem com o olho cego, com a dor que eu sentia, eu vivia muito bem. Mas Deus entendeu que eu tinha coisas que eu precisava aprender, que era o tempo de eu começar a aprender, sabe, a esperar, a confiar, a depender. E é algo que o Senhor vem trabalhando comigo ao longo desses 5 anos de uma forma muito acirrada, aonde assim gravar esses vídeos e colocar no YouTube, vocês não têm noção do quanto que isso tem sido para mim desafiador. Porque isso não sou eu
Eu não sou essa pessoa do público, eu sou a pessoa dos bastidores. Lá eu me realizo. Mas o Senhor começou a me cobrar isso, o Senhor começou a me falar sobre começar a transbordar, a deixar fluir, sabe? A derramar sobre outras pessoas. E assim, eu confesso pra vocês que eu resisti muito. Muita gente comentou comigo, Elias, por que que você não grava vídeo? Os seus devocionais, por que que você não grava vídeos no YouTube falando dos seus devocionais, daquilo que o Senhor te dá? Gente, eu tô muito bem compartilhando nos grupos de WhatsApp. Isso pra mim, assim, é o máximo do máximo. Então, tô ótima. E eu vou falar pra vocês de algo que me aconteceu há um tempo atrás. Eu me inscrevi para fazer uma mentoria sobre diagramação de livro. E eu tive umas aulas com um rapaz. Ele é cristão, um homem de Deus. O trabalho dele muito sério, muito bom. E eu comecei a ver ele falando. E eu confesso para vocês que eu fiquei com tanta vergonha. Com tanta vergonha. Porque muitas das coisas que ele estava falando, eu já sabia. Mas eu criei uma barreira na minha mente tão grande com relação ao coaching, sabe? Porque o meu primeiro contato com as pessoas que faziam coaching, eu assim, criei uma ojeriza, sabe? Um pavor daquilo, um ranço daquilo. Aquilo para mim, se alguém falasse, Liette, por que que você não faz um curso de coaching? Gente, aquilo para mim era um tapa na cara, era um absurdo para mim pensar no negócio daquele. E aí, assim, o Senhor falou comigo. Porque eu ouvi esse rapaz falando, não é nada a respeito do trabalho dele, porque as aulas dele foram excelentes, muito boa, me ensinou muita coisa. Mas eu percebi que, por causa do meu preconceito, eu estava deixando de derramar na vida das pessoas. E eu pensei, eu falei, meu Deus, eu já assisti muito vídeo de coachings, né? E alguns, assim, que eu tenho verdadeiro pavor, porque pegam a Bíblia, falam da Bíblia e ao mesmo tempo falam palavrão, né, outras coisas. E eu falo, meu Deus, mas né, não é assim, não tá certo isso. E algo que o Senhor falou comigo assim, sabe por que que eles estão falando assim? Porque você tá aí calada. E aí, assim, aquilo me ajudou a romper com o meu preconceito, tá? Porque eu não queria ser contada no meio deles, mas eu entendi que eu preciso ser achada no meio deles. No meio deles que eu falo no YouTube, sabe? Nas redes sociais. E eu falei, meu Deus, eu estou me calando e as pedras estão falando. E eu não posso julgar eles porque a culpa é minha, porque eu me omiti. Então, eu preciso aprender, sabe, a sair dessa casca que me paralisa e a colocar a cara para fora para derramar na vida das pessoas aquilo que o Senhor tem falado comigo. E muita gente tem falado comigo, Liette, fala daquilo que o Senhor tem falado com você. Muita gente procura no YouTube, então vai para o YouTube. Eu não quero, não gosto, não sou eu, não me vejo assim. E aí o Senhor começou a colocar, sabe, situações na minha vida e hoje eu tô aqui gravando vídeo para vocês. Para dizer para vocês, aceita o processo. Assim como a libelo aceita o processo e ela se submete àquele processo e ela deixa sair, fluir de dentro dela aquilo que é belo. Porque se você pegar a ninfa e a libélula, você não vai acreditar que a libélula saiu daquilo ali, né? Assim como a borboleta, quando chega o seu tempo de metamorfose, ela se esconde naquele casulo e ali ela fica aquele tempo,
né? Passando por todo o processo para que ela possa sair linda, bela. E o que eu acho interessante é que em ambos os casos, a libélula sai, rompe, e a borboleta, ela aceita a roupagem que o Senhor traz, porque se você botar na mão a borboleta, ela continua ali, uma lagarta com uma roupa bonita. Mas ela se submete ao processo para poder receber aquela roupa bonita, para poder receber aquelas asas. E o meu convite para você é: aceite o processo, deixa fluir o que tem de belo dentro de você, ou se submeta para que o Senhor venha mudar suas vestes, te dar uma nova roupagem. E essa é a minha mensagem para você. Se você acha que essa mensagem é importante, compartilha com mais pessoas, comenta, curta, para que essa mensagem também chegue para mais pessoas, tá bom? Fica com Deus, viu?